E a política segue assustando o mercado financeiro, que continua de olho nas declarações de Lula e Fernando Haddad. Então, quem vai explicar melhor como essas falas afetam a economia nacional, vamos conversar ao vivo com a especialista Camila Abdel-Malak, que vai trazer um raio-x dessa situação para a gente, né, Camila? O primeiro assunto que mobilizou as atenções nesta terça-feira foi a ata do Copom. Quais as indicações do comitê e como foi a repercussão, hein, Camila? Bem-vinda. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Pois é, os investidores atentos à divulgação da ata do Copom, o documento que é divulgado na semana seguinte à decisão de política monetária que aconteceu na semana passada, quando o Banco Central decidiu pela manutenção da taxa de juros em 13,75. A ata do Copom reforçou a preocupação com o ambiente inflacionário e na semana passada já havia sugerido na decisão de juros que a taxa de juros permanecerá elevada por um período prolongado, o que aumentou a tensão entre o executivo e o Banco Central e acabou tornando aí um pouco mais incisivas as críticas por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Banco Central, a independência e também a taxa de juros elevada. O fato é que nesse documento não teve grandes novidades. O Banco Central apontou que tem um processo de desaceleração da economia brasileira que deveria estar sendo traduzido numa desaceleração da inflação. E isso não está ocorrendo justamente por conta do risco em relação à condução das contas públicas e como isso vem sendo percebido pelos analistas que estão revisando para cima as expectativas de inflação para 2023 e 2024. No entanto, os economistas perceberam que o Banco Central tentou construir uma ponte ali com o governo, reconhecendo que, em janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um pacote com um conjunto de medidas que, em grande parte, tenta aumentar a receita do governo e que poderia reverter parte daquele rombo previsto das contas públicas de 231 bilhões de reais. Então, houve esse reconhecimento, mas ainda assim com alguma dúvida da efetividade dessa medida. O fato é que o Banco Central continuou sinalizando que enquanto não houver clareza em relação à condução das contas públicas e também sinalizações em torno da responsabilidade fiscal, não tem como cortar os juros. E só para a gente acrescentar aqui para a população, o fato é que se hoje a taxa de juros voltasse para um patamar de um dígito, isso tem que ser percebido como algo estrutural, Daniel, porque a curva de juros da economia brasileira continuará precificando uma taxa de juros de longo prazo de 2 dígitos. Dessa maneira, isso não será percebido nas operações de crédito, nos empréstimos realizados pela população. Isso precisa ser algo estrutural e não uma canetada, o corte da taxa de juros. Pois é, muitas repercussões, né, Camila? Ainda no dia de hoje, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele voltou a rebater as críticas do governo e afirmou, eu vou abrir aspas, quanto mais independente você for, mais eficaz você é. E menos o país pagará em termos de custo de ineficiência da política monetária. Eu fecho aspas para a palavra do presidente do Banco Central. Durante um evento nos Estados Unidos, ele destacou que a autonomia do Banco Central serve justamente para separar o ciclo de política monetária do ciclo político. E em meio a essas trocas de farpas, como o mercado reagiu? Como foi o fechamento? Pois é, Daniel, a gente vê que essa tensão vem alterando a percepção do mercado financeiro, agora uma percepção mais negativa, justamente pelo fato de que tem aí uma certa resistência por parte do governo em sinalizações acerca da responsabilidade fiscal. Então, a gente precisa entender o efeito dessas falas por parte do governo, o contexto em qual estamos, que é de uma percepção de elevação da dívida pública, o que se traduz numa percepção de risco maior em relação à nossa economia e, consequentemente, a exigência dos investidores é de uma remuneração maior para quem compra os ativos brasileiros. E a gente está vendo, então, o mercado acionário traduzindo isso
uma queda das ações. Hoje o Ibovespa fechou com uma perda de 0,82%, no patamar de 107 mil pontos, se distanciando daquela barreira psicológica que os investidores têm da Bolsa no patamar acima de 110 mil pontos. No ano já acumula uma perda de 1,74%, justamente porque a perspectiva é de uma desaceleração da economia, o que é ruim para as empresas. E o dólar, que a gente sempre fala por aqui, também dá uma percepção, porque na quinta-feira da semana passada, o dólar tocou o patamar de R$ 4,94. Mas desde que o governo intensificou essas críticas e essa polêmica em relação à coordenação da política monetária e da política fiscal, agora o dólar está no patamar de R$ 5,20. Camila Abdel-Malak, as principais notícias e análises sobre a nossa economia, todas as noites aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado por sua participação. Boa noite. Boa noite.